Olá, alunos! Hoje nós vamos fazer uma aula prática sobre os fungos. Já estudamos a aula online, a parte teórica, né, de decompositores, e agora a gente vai poder observar um pouquinho ao microscópio alguns fungos. Então aqui nós fomos ali na padaria e compramos fermento biológico, tá? Fermentinho de fazer pão, tá? Ele vem solto assim na padaria. No supermercado você compra também esse fermento, chama aquele fermento Flashman, né? Vem aqueles tabletinhos, fica lá na geladeirinha, tá? E você usa aqueles tabletinhos para fazer o pão caseiro, pão feito em casa, tá? E qual a diferença do fermento em pó, aquele pó royal? Aquele fermento em pó é um pó químico, tá? Ele tem bicarbonato que libera gás carbônico e tal. Então a massa do bolo cresce pelo gás carbônico produzido, tá? No caso aqui o fermento biológico ele é feito de células vivas, de fungos unicelulares. Então os fungos eles podem ser unicelulares e pluricelulares. E as células dos fungos são eucarióticas. Tá? O que significa uma célula eucariótica? Ela tem o núcleo organizado. O que significa isso, professor? Tá. Então aqui eu tenho a célula, né, a membrana plasmática, o citoplasma dentro da célula, que é o líquido. E o núcleo ele vai ter uma membrana, que é a carioteca, a membrana do núcleo. E dentro do núcleo é que vai estar o material genético. Tá? Então, as células que têm a membrana nuclear, ou seja, a carioteca, são eucarióticos. Fechado, carion, núcleo. Então, eucariótico significa núcleo fechado. Tá? Então, fechado por quem? Pela carioteca, a membrana que reveste o núcleo. Todos os seres vivos são eucarióticos. Animais, vegetais, protozoários, fungos, todos os seres vivos são eucarióticos, com exceção das bactérias. As bactérias são o que? Procarióticas. O que é uma célula procariótica? Então aqui está a bactéria, então a membrana dela, o citoplasma. E o material genético, como que vai ficar? O DNA, todo misturado no citoplasma. Ela não tem carioteca, então o DNA fica o quê? Todo misturado com o citoplasma. Então isso é uma célula procariótica. Então, quem são procarióticos? Só as bactérias, que pertencem ao reino monético. Tá? Todos os demais reinos, protista dos protozoários, fungi dos fungos, reino vegetal e reino animal, todos são eucarióticos, tá? Núcleo organizado. Tudo bem? Isso é importante, uma definição importante da ciência, da biologia. Então, o que nós fizemos aqui? Pegamos o fungo unicelular, que é o fermento biológico. Professor, mas aqui, ó, eu consigo ver, ele é um pozinho, né? Então, gente, num pedacinho desse, eu vou ter milhares de células. Então o que eu fiz? Eu peguei um pedacinho desse fermento e dissolvi aqui na água, tá? Ele não dissolveu, então as células estão flutuando na água, tá? E aqui eu fiz também uma mistura bem forte de fermento, como se eu fosse fazer pão, tá? Tudo bem? A mãe não faz isso? Não pega o fermento, não põe na aguinha quente, na aguinha morna e dissolve, tá? Ótimo, então a aguinha morna ativou o fermento, ok? E aqui eu tenho 2 becquerels com farinha de trigo, tá? Que eu vou identificar
aqui para vocês. Pegar aqui uma canetinha e vamos identificar Becker A e Becker B. Ok? Becker B. Tem a mesma quantidade de farinha, tá, gente? Mesma quantidade, tá? Então, Becker A. Então, o que eu vou fazer no Becker A? Ó, vou pôr só água. Vou pôr água e fazer uma massinha. Como se eu fosse fazer pão, ok? Então, Becker A. Só água. O que eu vou fazer agora no Becker B? Vou colocar o fermento. Água com fermento. Certo? Vou pegar, fazer a massinha também. E vou colocar agora dentro do banho-maria, que tá com a aguinha morna, tá? Tá aqui a 40 graus. Ah, então por que eu vou deixar ele aqui na aguinha morna? Olha aqui. Um pouquinho mais de 40, uns 42 graus, tá vendo? Tá. Então o calor, gente, vai ativar o fermento, né? E vai fazer a fermentação, por isso se chama fermento. O que o fermento faz? A fermentação. Então ele vai pegar os nutrientes da farinha, vai quebrar em gás carbônico, então ele come a farinha, né, o amido da farinha, quebra em gás carbônico e álcool. Ah, então quer dizer que o fermento, o fungo, ele faz um processo de fermentação também? Sim, a fermentação alcoólica. O que acontece? Ele pega um açúcar, né, o amido ou qualquer outro tipo de açúcar, quebra em gás carbônico, tira a energia e joga fora álcool, junto com gás carbônico. Aí então quer dizer que no pão, quando faz pão, vai fermentar e vai produzir álcool? Sim. Ah, então quando eu como o pão, eu estou comendo álcool? Não, gente, porque durante o calor do forno, quando está assando, todo esse álcool ele é evaporado, né? Ele vai embora. E a quantidade de álcool produzida é muito pequena. Tudo bem? Tá? Ah, agora, como que produz o álcool combustível? Com grande quantidade de suco de cana, né? Que tem muito açúcar. O caldo de cana é feito de sacarose. Coloca grande quantidade de fermento e deixa fermentar. Então vai produzir grande quantidade de álcool. Daí pega, destila e vai ter o álcool combustível. Assim também que faz a pinga e bebidas destiladas, tá? Através da fermentação alcoólica, usando o quê? Fungos unicelulares, tá? Que é a levedura ou fermento biológico, tá? E o que nós vamos fazer agora? Esse bonitinho aqui, eu vou colocar no microscópio para a gente ver, ok? Então a gente vai lá no microscópio, aqui, e nós vamos pegar uma gotinha dessa mistura de água com fermento, vamos colocar uma lamínula e vou levar ao microscópio, tá? Vamos ligar o microscópio. Agora a Nádia vai dar uma pausa. Prontinho, então a gente conectou o celular aqui no microscópio. Já coloquei a lâmina de fermento biológico e vamos focalizar em 40 vezes. Então subi no macrométrico. Tá. Essas células são muito pequenininhas, gente. Então eu vou ter que passar já para 100 vezes. Focalizo em 100 vezes. Ainda não dá para ver. E eu vou colocar em 400 vezes. E agora eu focalizo. Olha lá. Essas bolinhas pequenininhas
são as leveduras, os fungos unicelulares. Vou dar uma batidinha aqui na lamínula para vocês verem eles correndo, ó. Eles não estão correndo, na verdade eles estão flutuando na água, né? Eles são células e quando eu dissolvi o fermento em água, cada uma dessas bolinhas, né, são as células, né, a levedura que vai fazer a fermentação. Nossa, professor, mas está em 400 vezes, elas são assim pequenininhas? Sim, são muito pequenininhas. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um zoom no celular, vou aumentar mais 2 vezes. Olha como elas são pequenininhas. Vou aumentar aqui mais 4 vezes e focalizar. Agora a gente consegue ver elas melhorzinha. Ah, então quer dizer que ela estava em 400, agora no celular aumentou mais 4 vezes. Então aí elas estão um tamanho de 1000 vezes mais ou menos, tá? 1200 vezes. Olha como elas são pequenininhas. Professor, mas o senhor falou que elas têm núcleo organizado, que são eucarióticas, tudo. Gente, eu coloquei o fermento vivo aí, tá? Só tá na água. Então eu não coloquei corante, não coloquei nada. Olha que bonitinha elas flutuando na água, tá? É só mexer aqui na lamínula que você consegue ver. Então, eu preciso fazer o quê? Colocar corante para poder ver núcleo e tudo mais, tá? Então eu quis colocar para vocês aqui no microscópio para vocês verem ela natural, a cor transparente da célula, tá vendo que bonitinhas? São redondinhas, tá? E esses são as leveduras, o fermento unicelular, tá? Que é um fungo unicelular, tudo bem? Ele vai pegar o açúcar, vai quebrar em gás carbônico, tirando energia, e vai jogar fora também álcool. Então ele faz a fermentação alcoólica, tá? Então o que eu vou fazer agora? Vou dar uma pausa novamente aqui no celular e vamos ver agora o que aconteceu aqui no nosso banho-maria. Gente, olha que caqueira que fez aqui. Vamos ver. O becker A, que nós colocamos só água, não aconteceu nada, ó. Certo? Mas olha o becker B, onde nós colocamos o fermento. Cresceu tanto que transbordou tudo para fora do becker. Olha, gente, que nós aprontamos. E o que eu quero mostrar aqui para vocês? A Nádia vai chegar bem pertinho, aqui. Olha os buraquinhos, tá? Ah, então esses buraquinhos, isso significa que encheu de gás carbônico. De onde que veio o gás carbônico? O fermento, né, a célula, o fungo, quebrou o açúcar, né, o amido que tem aqui na farinha e produziu bastante gás carbônico e álcool. Aí onde que está o álcool, professor? Está evaporando aqui, tá? Ah, então quer dizer que quando produz o álcool combustível, eles guardam o álcool, né, dentro do destilador para depois separar das impurezas e formar o álcool combustível, tá? Então deu para perceber direitinho, gente, que a massa ela cresceu por quê? Por causa do gás carbônico, ó, que ela produziu. E vai inchando, vai aumentando e no caso aqui até transbordou, certo? Ok? O fermento químico faz o mesmo processo, produz o gás carbônico, mas por causa do bicarbonato, que reage com os líquidos da massa, reage com o calor, liberando também gás carbônico. Esse não, gente, esse é um fermento biológico. Quem que produziu o gás carbônico? Não foi uma reação química, foi uma fermentação. A célula quebrando o açúcar e produziu o gás carbônico, tá? Retirou a energia e liberou álcool também. Então essa é a fermentação alcoólica que os fungos fazem. Ah, professor, mas o senhor não falou que o fungo é decompositor? Sim, a maioria dos fungos são decompositores, mas tem alguns também, como as leveduras, que fazem a fermentação alcoólica.
Então, se eu pegar o suco de uva e colocar o fermento, vai fermentar e vai produzir o vinho. Ah, então se eu pegar a cevada e colocar o fermento, vai fermentar e vai produzir a cerveja. Se eu pegar o arroz lá e fermentar, vai produzir a vodka, tá? Que a vodka é feita lá de uma coisinha de arroz, o saquê, né? Que mais? A cana vai produzir a pinga com a fermentação e assim por diante. Então, pessoal, só vim aqui mostrar para vocês agora fungos pluricelulares, tá? Então nós temos aqui um galho que eu coletei e aqui preso nesse galho nós temos várias orelhas de pau. E ela recebe esse nome orelhas de pau porque ela tem esse formatinho de orelha, né? E fica preso em caules, né? Então esse galho está morto, né? Então ele está em decomposição. Então o que esse fungo está fazendo? A decomposição desse caule, tá? Aqui eu também retirei de uma árvore, tá vendo a casca da árvore? Ela ficaria assim, ó. Ela estava presa assim na árvore, tá? A mesma coisa esse. Ela estava presa no tronco assim, tá? Então é uma orelha de pau. Então são fungos pluricelulares. Os cogumelos, então aqui eu tenho um pedacinho de madeira morto, né? E muitos cogumelos que nasceram nessa madeira e está fazendo a decomposição. Então aqui eu tenho nesse vidrinho champignon, que é aquele fungo, né? Aquele cogumelo que a gente usa no estrogonofe, tá? Então tem alguns que são comestíveis, né? Como é o caso do champignon, que é um cogumelo comestível, mas a maioria são venenosos, tá? Produzem drogas, né? Principalmente que agem no sistema nervoso, tá? E aqui são cascas de árvore que eu coletei para mostrar para vocês os líquens, que é uma associação entre algas e fungos, algas verdes unicelulares e fungos também unicelulares. Eles se juntam e formam uma relação entre eles, de dependência, tá? Então a alga faz fotossíntese e alimenta o fungo. E o fungo, por sua vez, protege a alga, absorvendo água do ambiente e passando para ela. Então, se a gente separar, eles morrem, né? Então, eu acho que vocês já viram isso, né, na casca de árvore. Isso é um tipo de líquens, né? Que é a associação entre algas e fungos, ok? E eu vou mostrar para vocês, né? Eu tenho aqui já no meu computador de aulas passadas muitas fotos que eu tirei no microscópio de bolores. Então o bolor também é um fungo pluricelular, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês de aulas anteriores, né? Que eu dei aqui no laboratório. Eu vou pegar algumas fotos e vou anexar no vídeo de vocês. É muito bonito, tá? Porque para preparar essa cultura de fungos demanda muito tempo, né? E a gente não vai ter esse tempo para preparar essas culturas, tá? Então eu vou pegar de aulas passadas e mostrar direitinho para vocês. Até mais. Muito bem, essas são fotos que eu resgatei de atividades anteriores aqui do laboratório, e isso é uma cultura de bolores. Então, o que é uma cultura, gente? A gente já falou disso lá quando falou de micro-organismos, né? Eu coloco num ambiente controlado, né? Eu coloco nutrientes e temperatura e condições de umidade e temperatura favoráveis para aquele tipo de micro-organismo. E ele então se reproduz rapidamente. Então eu peguei fatias de pão de forma, amassei bem, fiz uma massinha, né, com água, então, e coloquei na placa de vidro, tá? Deixei essas placas em exposição lá fora da escola por alguns minutos, para que os esporos do ar caiam nessa matéria, né, de pão molhado, e depois fechei essas culturas nessas placas e coloquei dentro da estufa, numa temperatura também controlada, tá? E o que aconteceu durante 1 ou 2 semanas, né? Vai crescendo essa grande quantidade de bolores. Os esporos que caem no pão molhado encontram nutrientes, temperatura adequada e também
umidade. Então eles começam a se dividir e vão produzindo novas hifas. Então aqui vocês estão vendo várias colônias, né, de fungos, cada cor diferente aí é uma colônia diferente, né, que se originou de um esporo diferente. São várias espécies de fungos, tá? Então aqui nós temos uma outra cultura, também com bastante esporos. Toda essa parte verde, né, da cultura são esporos sendo liberados, né? Então, dentro dessa placa tem mais esporos do que toda a população do mundo, tá? Então, são bilhões e bilhões de esporos numa única placa. Então, se a gente der um sopro aí, né, eu iria poluir todo o ambiente do laboratório de esporos, né? Aqui também eu tirei essa foto, selecionei, porque vocês estão vendo aqui, ó, colônias amarelas, verde, rosa, né? Verde de várias cores, né? Brancas. Então aqui nós temos várias colônias dentro de uma única placa. Então foram vários esporos que caíram e germinaram nessa placa. Agora vamos ver, a partir dessas placas, algumas lâminas que nós colocamos e fotografamos do microscópio. Muito bem, essas são fotos que eu resgatei de aulas anteriores sobre fungos, né? E isso é uma foto que eu tirei do microscópio a partir de lâminas que eu preparei dos bolores. Então nós fizemos aquelas culturas, né, com pão de forma molhado, criou bastante bolor, peguei um pedacinho desse bolor e coloquei na lâmina com corante, né? E nós podemos observar as seguintes estruturas. Esses fios longos, né, todo emaranhados, são as células do fungo, chamadas de hifas, tá? Então as hifas formam um emaranhado de fiozinhos que vai formar o bolor, o corpo do fungo, que nós chamamos de micélio, tá? Então hifas são as células filamentosas dos fungos. E na ponta das hifas, a gente vai ver que formam-se bolsinhas. Essas bolsinhas são chamadas esporângios. Dentro dos esporângios, né, os núcleos vão se dividir intensamente e vão formar milhões de estruturas muito pequenininhas com o DNA do fungo, que são os esporos. São essas bolinhas minúsculas, né, que foi rompido da bolsinha e ele é lançado para a atmosfera e o vento leva esses esporos para muito longe. À medida que os esporos caem, uma substância nutritiva, né, e úmida, esses esporos vão crescendo e vão originando novos bolores. Tá ok? Então essa reprodução é assexuada por produção de esporos. Nessa outra foto, nós temos uma imagem muito linda, muito maravilhosa. Já coloquei uma seta aqui em vermelho que está mostrando as micorrizas. São estruturas diferenciadas das hifas. Então aqui em cima nós estamos vendo um conjunto de hifas e as micorrizas, que são estruturas que servem para fixação do fungo. Olha que imagem linda, né? As hifas e as micorrizas, que servem para fixação do fungo no substrato, de onde ele vai retirar os seus nutrientes. Essa é uma outra foto que eu gosto muito, também acho maravilhosa. Nós temos duas hifas e na extremidade dessas duas hifas nós vimos dois esporângios em formação. E ao redor, né, de toda a lâmina, nós vamos ver inúmeros pontinhos muito pequenininhos, que são os esporos. Essa é mais uma foto que eu acho muito linda também. Nós temos aí um esporângio que se rompeu e está eliminando bilhões de esporos. Então, cada bolinha pequenininha aí, ó, que está bem ampliado, é um esporo. Então, vocês estão vendo que num único esporângio temos o quê? Uma população, uma quantidade enorme de esporos. Quando bate o vento, isso é levado pelo ar e vai sendo distribuído esses esporos por todo o meio ambiente. E é a partir desses esporos que o fungo
se reproduz, principalmente, né? E que vai gerando novos bolores que vão fazendo a decomposição da matéria orgânica na natureza. Tá? Os fungos também têm reprodução sexuada, só que é muito complexa, muito difícil, e vocês vão aprender isso só no ensino médio, tá? Porque é bastante difícil mesmo a reprodução sexuada dos fungos. Então, pessoal, era isso mais ou menos que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Grande abraço!